Boa noite. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 do livro Pós-Guerra. É um capítulo menorzinho em relação à nossa meta da 2 semanas atrás, né, do encontro passado, e vai falar agora realmente do depois da guerra, com o foco principal na punição aos nazistas e aos colaboradores, né? Então, aí ele vai falar de vários países, tem de novo um monte de dados, vários números dos diferentes países, o que torna a leitura um pouco mais densa. Às vezes eu tenho que ler e aí eu volto, porque no meio de tantos números, você tem que voltar e pensar o que esses números querem dizer, né? Então, às vezes tem que ler 2 vezes. Mas eu achei interessante o caminho percorrido, né, de falar um pouquinho das punições do nível meio justiça com as próprias mãos, né, da própria população, depois o Estado assumindo a justiça, depois a disputa com comunismo e capitalismo, e finalizando com o que ele chamou aqui de amnésia coletiva, né? Vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu. Essa foi minha impressão geral e o resumo do capítulo. Você tem algum comentário? Bom, a minha. Tá. Eu também achei um capítulo legal também, achei ele, pelo tamanho, acho que foi ok, acho que ele bateu muito nessa questão mesmo de consequência, da questão das punições, essa questão de cada país em si, então, ele toda hora está falando de um país diferente, um número diferente, mas, em geral, eu achei interessante. Antes de eu falar as minhas impressões iniciais, foi interessante que nesse final de semana eu assisti, entre sexta-feira e ontem, eu assisti 2 filmes que tangenciam bem o que está falando nesse capítulo, tá? E não foi por querer, é porque eles eram pagos e apareceu na Amazon esse final de semana. Um é muito bom, foi lançado o ano passado, chama Nuremberg, tá? Que fala um pouco... Você assistiu, Nayara? Com aquele Russell Crowe, muito bom filme, tá, gente? Fala muitas coisas que foram citadas nesse capítulo. E o outro já é mais sobre o Japão, fala um pouco do pós-guerra, mas foca um pouco no Japão, chama Marte Supreme, tá? Eu acho que são 2 livros, 2 filmes muito interessantes, e principalmente o Nuremberg vai ajudar a elucidar algumas das coisas que foram faladas no capítulo. Gostei do capítulo também, tá? O autor escreve muito bem. Eu assim, claro, né, um best-seller, quem que eu sou fã, mas é uma leitura bem fluida, e a Nayara já falou que a questão de ali já começam a ter alguns pitacos de Guerra Fria, mas mais uma vez eu vou falar um pouco menos, mas eu vou bater na tecla de que a amnésia geral que ele cita com relação aos crimes nazistas, ele deixa provas que ele também está com uma amnésia de muita coisa que aconteceu no passado, tá? Ele tem um discurso bem conflituoso, aquela ideia de eu não conheci ele, mas sempre era aquela ideia de comunista que achava que a União Soviética era brilhante, de repente a União Soviética caiu, aí você começa a falar que a União Soviética nunca foi um exemplo de comunismo, tá? E aí ele vai, ao longo das falas dele, um pouco se contradizendo, porque fica essa vontade do que ele escreve com o espírito comunista dele, que ele não quer deixar de esquecer. Mas aí nós vamos falar ao longo do capítulo alguns pontos que eu assinalei para mostrar para vocês o meu ponto. Ok. Bom, eu fiz dessa vez um monte de post-its, ao invés de ficar marcando, porque da vez passada eu estava com dificuldade de achar o que eu marquei. No livro físico, as letrinhas são miudinhas. Aí tava, enfim. Então, nesse primeiro momento aqui, o que eu notei de interessante foi essa questão da violência com as próprias mãos, né? A própria sociedade começa a
exercer o papel que a gente mencionou na aula passada, né? Quando o Estado não está presente, então a própria sociedade vai fazer isso. E aí a própria sociedade começa a cometer violência contra os supostos colaboradores, e aí tem uma discussão um pouquinho mais à frente, que é a própria definição, que quando o Estado vai fazer esse papel, né? O Estado tem que definir bem quem que são os colaboradores. E aí, quando está no papel para a sociedade nesse início, você não tem uma definição clara, né? Então tem linchamentos públicos, especialmente contra mulheres. E aí ele destaca também na Europa do Leste, que a violência acaba sendo contra minorias. Então a Europa, que é mais ocupada pelo comunismo, comete violências também tem essa né, punição, só que contra outras vítimas. Então não vai ser tanto contra os nazismos, mas contra os fascistas. E fiz a marcação aqui do pogrom de Kielce, na Polônia. Então os judeus continuam sendo vitimados, né, mesmo depois da guerra. E aí foi dessa primeira parte, vocês querem comentar alguma coisa ou eu já posso continuar? Na primeira página, eu acho que é importante destacar que eu acho que é uma frase muito bem escrita dele, que ele falou que para a maioria dos europeus, a Segunda Guerra Mundial não foi uma rotina de manobras e batalhas, mas de degradação diária, um processo em que homens e mulheres eram traídos e humilhados. Eu achei, assim, muito feliz a frase dele sobre essa infelicidade dos europeus, tá? E era um pouco disso também, tá? E aí, na primeira página, que talvez seria a segunda dele, ele fala que na Polônia libertada, as autoridades soviéticas não viam com bons olhos homenagens à resistência armada, porque ela era tanto antinazista como anticomunista, tá? É porque, ao longo do capítulo, o que ele faz? Ele tende a separar, tende a criar certas definições separando fascismo e comunismo, mas no final do capítulo ele parece que vai funilando. E ele não deixa isso dito, mas ele dá muitos indícios que fascismo e nazismo eram realmente coisas muito próximas. Ele não fala com essas palavras. É porque, eu não sei se vocês notaram isso, tá? Então eu achei que essas duas partes, a primeira parte, eu acho interessante. Bom, nessa primeira parte eu marquei basicamente isso que a professora falou, dessa questão. Acho que teve um ponto que eu não estou conseguindo achar aqui, mas é que fala meio que as pessoas, dessa questão do medo, e meio que as pessoas começaram a meio que dedurar pessoas próximas assim, nesse processo de linchamento ali. Mas, em geral, foi essa questão. Aí teve a questão das mulheres também, né, que ele fala. Aí tem um ponto que ele fala também da dificuldade que era meio que definir quem eram esses colaboradores específicos para serem cobrados, né? Então, nesse primeiro momento, eu vejo mais esse aspecto de nichamento, mais da própria população, e aí depois meio que vindo o governo. Mas eu acho que aqui teve um outro ponto também que eu vi que aparece bastante, a questão dos funcionários públicos, né? Que ele começa a falar de número e tudo mais, de que saíram. E aí meio que, não sei se eu entendi certo, mas meio que ele aponta meio que depois que quando entra o Estado meio que vem meio querendo revidar um pouco o que a população fez com as mãos, né? Então aí começa a querer meio que dar uma revidada nessa força. Primeiro teve a população ali fazendo a justiça com as próprias mãos, aí depois vem o Estado ali atuando, querendo recompensar um pouco, devolver um pouco dessa maldade também nas punições. Só com relação às punições, fazer um adendo que não citaria, mas, por exemplo, na França, que é um dos lugares onde que essas punições ficaram mais claras, eles fizeram certas covardias que foram feitas, inclusive, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, as mulheres que não eram revolucionárias, e na época a mulher tinha
um papel menor do que tinha em 1940, mas que o marido não era revolucionário e o marido às vezes morria alguma coisa, eles raspavam a cabeça da mulher, ou raspavam ou cortavam o cabelo, tá? Na Europa também, grande parte das mulheres, até no livro fala uma outra parte ali, que colaborava, vamos dizer assim, fazendo favores sexuais em troca de comida, tá? Depois, aquele sangue jacobino de querer culpar todo mundo pelo que aconteceu, que era uma covardia muito grande, tá? Porque pegaram muita gente inocente e fizeram essas crueldades. A reparação, a própria punição se tornou uma crueldade, tá? Principalmente no início do pós-guerra. Ele chega a citar aqui essas da França, Cabelo raspado? Do cabelo raspado, das mulheres despidas, Tá. nas praças públicas. Tá. Ele fala da Holanda, pelo menos na minha tradução, que está como, eu não sei como pronunciaria isso, né? A colaboração horizontal desses favores sexuais, ele chega a citar. Aí, bom, depois dessas punições pela própria sociedade, linkando com o que o Gabriel estava falando, vem o Estado, e o Estado ele está tentando retomar o monopólio da violência. Então ele está tentando dizer que quem pode punir é o Estado. E aí que entra o questionamento de qual que é a definição de colaborador que vai ser adotado, porque o Estado, para ele ter a legitimidade da violência, ele tem que fazê-la de acordo com normas claras, né? E aí vem a discussão do livro, que é muito interessante, que é como que você vai culpar alguém de colaboração quando essas pessoas estavam agindo a mando do próprio governo, que na época estava em favor ou do lado dos alemães. E aí vem toda essa discussão de como isso foi feito em diferentes países, né, com as várias punições em diferentes países, com escalas diferentes, e logo depois vem a anistia, né? E aí vem a discussão, não exatamente aqui, mas um pouco mais à frente, de como algumas pessoas foram menos punidas do que outras. Então, grandes empresários, grandes burocratas, né? O burocrata de alto escalão, né? Altos funcionários públicos. E aí, por que eles vão ser menos punidos? Em alguns aspectos, o próprio livro traz, né? Seria economicamente inviável você punir todo mundo. Não dá para você mandar todo mundo embora, senão você desfalece toda a instituição. E em outros aspectos, que aí o livro não conta, mas a gente sempre discute, né? Que essas pessoas têm poderes, né? Então você não vai conseguir punir tão facilmente as pessoas que são mais poderosas. E aí você vê a discussão dos ex-policiais, né? Que eram ex-policiais nazistas que vão ter que denunciar ou julgar processos de pessoas que trabalhavam com eles mesmos. Então cria uma logística de punição que é muito complexa. Então, você tem esse início com um monte de gente sendo punida, inclusive com penas de morte, mas a maioria sendo revertida pouco depois, né? A não ser em um país, que eu esqueci qual era, que ele fala que a sentença de morte tinha que ser cumprida em 2 horas depois, né? Aí, nesse país, quem tinha sentença realmente acabava morrendo. Esse foi o principal aspecto desse meio, né, de texto que eu marquei. Eu acho que... Pode falar? Pode. Em paralelo a isso, foi essa questão mesmo. Ele fala, por exemplo, da questão até dos cargos públicos, deram cargo, mas depois conseguiram logo em seguida retomar. Aí teve, acho que esses grandes empresários, né, que sofreram menos, acho que ele cita, acho que, se eu não me engano, o sobrenome era Renault. Acho que deve ser até o envolvido da marca da Renault. Sim. Aí tem um da incorporadora da Ford também, que foi o mesmo caso. Acho que ele até chegou a sofrer ali, mas meio que sofreu menos da metade do que seria para ele cumprir ali e tudo mais. Então, acho que mostra muito essa dinâmica aí, que por mais que teve essa questão, vamos punir, vamos, mas no final das contas, quem pagou mesmo foi o pessoal que tinha menos influência, era o pessoal que não tinha condição de se defender, e é o que a gente vê muito, meio que essa parte de quem tinha um poder vai conseguir contornar ali a situação, os advogados também, eles
em certa parte ele começa a citar também a importância dos advogados nesse processo, e aí, basicamente, não, impossível quase, né, se punir todo mundo, então meio que ficou nesse processo mesmo. Eu vejo isso de uma forma um pouco diferente, tanto do Gabriel como a Nayara viu. Assim, inicialmente, eu vejo que os vitoriosos, tá, principalmente no lado ocidental, que é onde ele detalha mais, curiosamente, eles têm uma sede de judicialização e até de punição e de vingança. O que acontece é que, num segundo momento, talvez 2 anos depois, essa sede de punição cai em volta da realidade, porque, na realidade, eles precisavam tocar o país. E muita gente era obrigado a ser filiado ao partido nazista. Então, o cara era nazista como partidário, mas ele não era, ele era meio que obrigado, sabe? Ou você era ali, ou você era fuzilado, ou eles iam fazer restrições de comida para sua família. Não é que o cara tinha a ideologia nazista, tá? Eu, inclusive, eu achei, eu não sei, apesar de que o livro dele começa na Áustria, eu acho ele muito pesado com as falas dele com relação à Áustria, tá? Eu acho que ele pega um pouco pesado com a Áustria. Realmente, a Áustria recebeu o Hitler, que é austríaco, inclusive a invasão alemã, que não foi invasão, foi anexação, de mãos abertas, mas antes a Áustria não tinha passado nazista, vamos dizer assim, tá? Então, eu achei um pouco complicado. E aí, ele entra no que eu acho que ele queria entrar, que é começar a falar de lutas de classes, tá? E em algumas partes do texto ele fala da burguesia e do proletariado, e a burguesia poderosa e o proletariado acaba que as pessoas comuns sofriam as consequências. Mas eu não acho que era bem uma questão de poder, tá? Porque a grande questão é que as empresas também foram cooptadas. Então, você tinha, por exemplo, ele não cita aí, mas o Porsche. O Porsche criou o Fusca por Hitler. Tá? O Fusca foi um automóvel criado para o Hitler, foi encomenda do Hitler para o Porsche, que era da Volkswagen. E aí depois você não vai mais produzir Porsche no mundo, que se tornou... Entendeu? É a mesma coisa que jogar o neném com a água suja. Então, assim, vários empresários realmente participaram como... Mas ou eles faziam isso ou eles eram, sei lá, jogados. E eu não estou justificando a presença deles. E quando você fala de um ou outro empresário, é porque empresários de sucesso foram poucos, mas muitos não conseguiram sobreviver, tá? Muitos, ao longo da própria guerra, foram assassinados pelo Hitler. Por isso que eles não estão aparecendo, porque muitos deles foram assassinados pelo Hitler. Eu sempre gosto de falar uma coisa, eu tinha até um vídeo antigamente no canal que eu falava da Fanta, tá? Quem conhece a Fanta, que é refrigerante, a Fanta foi um refrigerante criado pelo nazismo, não existia Fanta antes, tá? Fanta vem de fantasia na Alemanha, então a Fanta foi criada, então o nazismo acabou, já que a Fanta foi criada na Alemanha nazista, foi retirada? Não. E aí tem outras coisas que eu achei que faltou quando ele fala dessa questão de punição. Por exemplo, quando a guerra estava acabando já, o que aconteceu? Tanto o Ocidente como o Oriente, tanto os aliados como os soviéticos do outro lado, começaram a infiltrar gente na Alemanha para cooptar os cientistas do programa nuclear alemão. Então, não sei se vocês sabem disso, mas grande parte do sucesso da NASA e também do sucesso aeroespacial
soviético se deu por causa dos alemães nazistas, tá? Ou cientistas que trabalhavam na Alemanha nazista, tá? Então, o que eu achei nesse ponto, sem querer ir mais à frente, é que eu acho que ele deu uma exagerada, tá? Até tem um programa muito, muito importante, que quando eles fizeram Bretton Woods, logo depois de Bretton Woods, aí já é uma coisa de economia, eles tinham um programa em 1946 para implementar na Alemanha, que era transformar a Alemanha numa fazenda. Tá? Era para eles não terem mais capacidade industrial nenhuma, porque a capacidade industrial da Alemanha tinha gerado 2 guerras mundiais. E aí, em 47, 48, com o sangue amolecendo, esfriando, o que eles viram? Eles viram que, se fizesse isso, ia ter mais uma revolta da população. Então, o melhor que se tinha a fazer era dar oportunidade para eles se libertarem, tentando fazer desnazificação, como falou-se aí no livro, etc. Tá? Então, eu achei isso. Para fechar essa parte toda, eu tinha marcado a frase que eu acho que é o resumo, que é, na minha tradução tá assim, né? As purgas econômicas podiam ser contraproducentes e mesmo perturbadoras, que é falando de toda essa dificuldade de punir e afastar da sociedade esses grandes empresários, banqueiros, grandes juízes, etc. Depois que ele fala disso, começa a parte do direcionamento da culpa para os alemães, que aí ele vai tratando dos outros países. Daqui a pouco eu te passo, Gabriel. Ele vai falando dos outros países com a sensação de nós fomos vítimas também. Então, os únicos culpados disso tudo seriam os alemães. Pode falar. Não, era só para complementar essa questão que a gente estava falando anterior, que eu esqueci de falar, foi que na Áustria em específico ele cita também que, pela essa questão de estar meio que todo mundo envolvido ali com o partido, da importância até pela questão política, que meio que eles até criaram uma lei para meio que mais nazista, menos nazista, meio que para classificar, devido meio que, por mais que tinha essa questão, esse movimento contra já, de tirar o nazismo, entre aspas, todo mundo não queria também, tipo, bater de frente muito, ao ponto de, tipo, sair nichando todo mundo, porque eles precisavam do apoio até pela questão política dos votos, né? Era só isso mesmo, assim, para encerrar. Aí, falando ainda sobre essa questão dos alemães, ele cita o Tribunal de Nuremberg, que aí está associado ao filme que o Luiz falou, que eu não assisti ainda, mas eu lembrei desse filme quando estava lendo. Bom saber que ele está no Prime. E, deixa eu ver aqui o próximo. Vai falando de vários julgamentos que são feitos, né? E um dos pontos interessantes que eu achei, né, que é como os soviéticos participando dos julgamentos dos nazistas, tendo cometido atrocidades também elevadíssimas, né? Não só contra os próprios alemães, mas contra os próprios soviéticos. Mas eles têm, é até importante destacar isso, tá? Eles têm aquela figura tipo só de representação, tá? Eles não tiveram... É só o assento, né? Não Eles tem tiveram voz. um assento lá, mas, por exemplo, no julgamento de Nuremberg, o promotor era americano e o juiz britânico, tá? Então, tem 2 filmes, tem esse Nuremberg e tem um anterior, que é o julgamento de Nuremberg, que conta um pouco isso. E aí, pode falar. Não, eu tenho uma coisa também que eu gostaria de falar, que eu acho que causa muita convulsão, e que é a parte que ele fala quando ele vai justificar que na Itália as coisas foram de alguma forma um pouco mais tranquilas, tá? E também ele pega bem pesado com a Itália, como pega com a Áustria, tirando a Alemanha, que a Alemanha realmente o peso é totalmente justificado, que é quando ele fala da Igreja Católica, tá?
quando ele fala do Papa Pio XII. E aí, assim, as controvérsias com relação à participação da Igreja na Concordata de 1933, se eu não me engano, fala no filme de Nuremberg também, mas eu gostaria de indicar para vocês um filme que foi tão pesado que na época ele foi proibido na França, tá? É um filme muito, muito bom, tá? Chama Amém, tá? Um dia, se vocês puderem assistir esse filme, eu recomendo muito para vocês, tá? Amém chama o filme e ele fala um pouco disso, tá? De o que teria sido a participação da Igreja Católica e da Igreja Evangélica na Alemanha nazista, tá? Eu sugiro muito que vocês assistam, tá? Porque aí já não fala só de judeu, fala de crianças, por exemplo, com deficiência, tá? Com crianças com deficiência, que era um julgamento que ele falou também ao longo disso aqui. Então, essa parte da Igreja Católica, eu sem querer, nesse ponto, eu realmente acho que o lado da história, o que ele está falando, não condiz muito com a verdade, ou são apenas meias verdades, mas tem esse filme Amém, que inclusive vai na direção do que ele está falando, mas eu acho ele muito bom, acho que vocês deveriam assistir. Pegando várias dicas aí, hein, Gabriel, para construir os posts de sexta-feira. Já anotei 3, já. Na sequência aqui da página em que eu estou, é a página que ele fala dos grandes empresários e cita os nomes, né, dos variados, da Fiat, da Daimler-Benz e por aí vai. E aí, logo depois disso, eu achei interessante e curioso como eles foram fazendo entrevistas, né, com os alemães, e os próprios alemães começam a aprovar o que tinha sido feito antes, né? Então, tem aqui que em 46, 37% dos alemães achavam que o extermínio dos judeus e dos polacos e outros não arianos foi necessário para a segurança dos alemães. Aí vai outras estatísticas, né? Que em 1952, 25% dos alemães tinham uma boa opinião sobre Hitler. Eu achei chocante essas estatísticas. E são alguns, acho que são uns 2 ou 3 parágrafos disso, né? E aí, na sequência... Repete essa estatística que você falou, Nayara. Em 1952, 25% dos alemães ocidentais admitiam ter uma boa opinião sobre Hitler. 52, né? Já sabiam que tinha sido feito. E aí, depois disso, começa a parte da Alemanha Oriental. E aí também é uma parte que eu achei muito interessante economicamente, né? Porque é a parte em que os comunistas vão ocupar o espaço e simplesmente conseguem aproveitar tudo que já existia. As mesmas estruturas, os aparatos burocráticos, as pessoas, porque o regime, em essência, né, tem muitas semelhanças. Então, as pessoas que antes exerciam cargos dentro do regime nazista passam a ocupar cargos parecidos dentro do regime comunista. E aí, logo em seguida, para fechar o capítulo, chega aquela parte de o melhor é esquecer e fazer de conta que nada aconteceu. E aí encerro, não tem mais observações. Não, eu coloquei em negrito aqui que ele fala assim, que empresários, já é uma parte que você tinha falado, né? E altos funcionários que tinham lucrado com a ocupação pouco sofreram, ao menos na Alemanha Ocidental, mas isso é claro, na Alemanha Oriental eles tomaram tudo dos empresários e mataram. É o que eles faziam desde a Revolução Russa, todo mundo que era empresário. Eles matavam. Eles não mataram os caras porque eles tinham lucrado, era simplesmente porque eram contra o regime. O lucro aparece num regime capitalista, eles queriam espoliar todo mundo, roubar a propriedade de todo mundo. Aí
e mais uma vez fala da Áustria, tá? E aí, deixa eu pegar aqui. Ele fala também de uma estatística que, quando a guerra acabou, em 8 de maio, ainda existiam 8 milhões de nazistas, tá? Então, assim, é uma proporção muito grande, gente, de você se aliar. Você pensa, 8 milhões de nazistas. Grande parte dessas pessoas não sabiam o que estava acontecendo com relação. É porque toda vez que nós vemos os campos de concentração, são chocantes, mas a população da Alemanha não sabia o que estava acontecendo, ou não na proporção que estava acontecendo. Como campos de morte, não sabiam. No julgamento de Nuremberg, até os grandes chefões, o segundo do Hitler lá, mostrou desconhecimento. Tá? Você imagina a população comum. Tá? Eu não estou justificando nem passando pano, não. É só porque nós temos que atentar ao contexto, tá? E aí, deixa eu ver, quando ele começa no final do capítulo a falar certas coisas que fazem menção teórica ao comunismo parecido com o nazismo, tá? Tem uma parte que ele fala assim, ó, que o nazismo foi mais longe no Ocidente. E na União Soviética, ele foi mais longe do que no Ocidente, porque existe uma inerente distorção que seria a teoria comunista, tá? Ou seja, ele mostrando um pouco de semelhança entre o nazismo e o comunista. Ele também fala uma parte aqui que eu queria que os comunistas me falassem sobre isso, tá? Ele fala assim, ó, a classe operária alemã, a exemplo da burguesia alemã, havia faltado com suas responsabilidades, mas justamente por isso o proletariado melhor se adaptaria aos objetivos comunistas, considerando o potencial de cooptação. Então, tá bom. Então, os proletários, então, eles são mais fáceis de cooptar. Ele falou aqui, tá? Aí ele começa a colocar algumas coisas. Ele fala que, na década de 50, mais de 50 dos reitores de instituições de ensino superior na Alemanha Oriental eram nazistas. A facilidade com que indivíduos e instituições passaram do nazismo ou fascismo para o comunismo não foi exclusividade da Alemanha Oriental. Ninguém estava falando, isso só estava querendo justificar que não foi exclusividade. Aí ele também defende os nazistas. Enquanto ele critica totalmente os ocidentais, ele fala: os comunistas não foram os únicos a fazer vista grossa para o passado nazista ou fascista, mas isso ele já tinha falado antes. Então, é isso, gente. O que eu acho que ele demonstrou nesse texto é um pouco disso. Pode ser chato eu estar repetindo isso, mas eu vejo que ele fez 2 pesos, 2 medidas, com que ele considerava comunista e que ele considerava nazista, porque as pessoas, quando estavam no comunismo, gente, elas não podiam pensar, elas não tinham que pensar. O cara não perguntava, mostrou aí que na Alemanha Ocidental, os americanos soltaram questionários, tá? Perguntando. Olha só que coisa, para perguntar se o cara era nazista ou não, algumas coisas do cara. Você lembra disso, Nayara, que falou no texto? O comunista não tinha isso, gente. Ele mandava questionário, era uma bala e perguntava: você era nazista? Se o cara falasse que era nazista, matava. Se ele falasse que era comunista, não, virou o rei, tá? Então, eu acho que é isso.
Além disso, eu só tinha marcado essa coisa que o senhor acabou de falar, que foi a questão, a crítica mesmo ao comunismo, que ele fala, a gente está comparando com os ex-participantes, né, do partido, com a questão da comunista também, nós fomos os únicos a trocar por serviços políticos. Se eu não me engano, teve uma parte que fala também bem rápido sobre a questão cultural, de música em específico, acho que não fala. Mas é bem provável também que na época, tipo, eu não vi ele falando de cantor, que no Brasil, assim, em outros regimes que pouco próximo assim e tal, a gente teve essa questão, né, de censura e tudo mais, mas aqui também com certeza acredito que deve ter tido também, principalmente em relação a essa parte cultural. Você Mas em fala da geral, censura depois do final do nazismo ou durante o nazismo? Durante o nazismo teve, com certeza. não, Teve, durante, teve inclusive, é, músicos que, quando eram judeus, não podiam se apresentar. Então, você tem tanto músicos judeus quanto estilos musicais, né? O Hitler não gostava de alguns estilos musicais, então eles não poderiam se apresentar também. Eu sei que tem, acho que é Schubert, que é a dodecafonia, poli não sei o quê, eu não entendo de música não, mas o Aloysio vive falando essas coisas. Então teve muita censura contra a porque música. eu não sei se é, acho que eu já escutei falar, por Você exemplo, tá principalmente travando. lá na Alemanha, nessa época teve uns pianistas bem famosos que meio que ia Isso. para a música instrumental para se expressar, né? Que basicamente é instrumental, então o que você vai identificar depois, posterior, pela questão do ritmo, do batimento ali, da sequência harmônica, do momento, aí Não você podia ter consegue. jazz, não podia ter um monte de coisa. Ah, sim. Quem eu sei que fala disso, que eu me lembro, é o Richard Evans em algum dos livros dele Sim, lá. sim, fala. Em Do, vários livros são dele. as trilogias do nazismo, né? A ascensão no Queda. poder em guerra, sei lá qual que é a ordem, esqueci. Mas ele fala desses músicos, das censuras. Tanto é que o Hitler até criou um estigma muito grande num cantor de música. Eu não sei se o certo é falar lírica ou clássica, que era o Wagner. Tá? Ele não era cantor, não, tá? Ele era um Compositor. compositor dessas orquestras. E o Hitler era muito fã desse Wagner. E aí depois, quando acabou, né, quando descobriram os terrores do nazismo, o pessoal começou a boicotar esse cara. Esse cara nem conviveu com Hitler, mas só que o Hitler gostava muito dele. Então, era como se você escutasse Wagner, seria você se tornar nazista, tá? Então, surgiu esse tipo de coisa mesmo. Mais algum Entendi. comentário? Bom, então acho que nós terminamos mais cedo hoje. E daqui 2 semanas a gente volta com o capítulo 3. Não, então deixa eu falar a última coisa, então. Pode falar. Se algum dia, não é para vocês procurarem, não, mas se algum dia vocês tiverem curiosidade de. Eu estava me segurando para falar isso, porque não tinha nada a ver. Tem, mas não tem a ver com o capítulo. Vocês procurem um pouco a história de um dos generais mais famosos do Hitler. Ele chamava von Paulus, tá? O segundo nome dele era von Paulus. O primeiro eu esqueci qual era o nome dele. Por que eu estou falando para vocês procurarem ele? Ele é o cara que ele estava com o 6º Exército Alemão em Stalingrado, foi cercado e se rendeu. Aí se rendeu, foi para a prisão, se tornou comunista, tá? E depois esse general nazista, que era um dos preferidos do Hitler, começou a liderar o exército soviético contra o Hitler. Então, quer dizer, você passar de nazista para comunista, gente, era num pulo. Era muito fácil. Ok, não conheço. Vou ver depois. Bom, então, boa noite. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até a próxima. Boa noite.